Imagine o seguinte, um caça, um avião de quarta geração, super de ponta, com muita tecnologia e que ainda por cima é capaz de escalar uma montanha. Desse jeito aí, ó, dá uma olhada. Isso foi no festival, no show aéreo de Ziggernmet, na Suíça. E que avião é esse? É simplesmente o novo caça brasileiro, o Gripen, produzido pela Saab sueca e que está sendo desenvolvido em conjunto com a Força Aérea Brasileira na sua versão EF. E para os aviões de um único lugar, F para os aviões de 2 lugares, que servem tanto para treinamento de novos pilotos como para ataques especializados, aqueles ataques que envolvem armas especiais, bombas inteligentes, mísseis de cruzeiro, mísseis de longo alcance, que precisam, portanto, de um artilheiro, por assim dizer, que ocupa o segundo banco. Ele programa o ataque enquanto o piloto se preocupa estritamente com a pilotagem, que numa situação como essa costuma ser muito crítica. Bom, um avião que é capaz de subir montanha vai fazer um estrago terrível aqui no Brasil. Esse avião, em algum momento, ele vai passar a ser, primeiro, parcialmente montado, depois totalmente montado aqui no Brasil, fabricado aqui e as 8 últimas unidades, provavelmente não exatamente as 8 últimas seguidas, mas as 8 unidades biplaces, ou seja, de 2 lugares, serão desenvolvidas, já estão sendo desenvolvidas num centro de engenharia binacional na área industrial da Embraer Defesa e Segurança, em Gavião Peixoto, uma cidadezinha pequena ali perto de Araraquara, a 130, 140 quilômetros aqui de São Paulo. Pouco mais do que isso. É uma conquista espetacular para o país do ponto de vista do conhecimento de ponta. E tem uma coisa muito, muito importante. Esse talvez seja o último caça que a aeronáutica brasileira, a aviação militar brasileira, compra fora do país. Parece um pouco bravata, como assim, né? Sim, exatamente assim. Como esse contrato foi negociado considerando-se uma enorme transferência de tecnologia, essa transferência de tecnologia vai nos preparar, a nós brasileiros, técnicos brasileiros, para iniciar a produção de um caça BR, um caça próprio. Em quanto tempo? Não tem um prazo. Veja, a convivência com o produto, um produto de ponta como é o Gripen, é qualquer coisa aí como 30, 35 anos. Então o Brasil tem um longuíssimo prazo para se adequar, para se preparar e eventualmente até começar a produzir seus próprios caças, que não seriam, por exemplo, os caças Gripen EF produzidos aqui sob licença. Não, nada disso. É um novo projeto que ainda aí tem muito chão pela frente, né? O que vai acontecer hoje, nesta terça-feira, dia 10 de setembro? A primeira unidade do Brasil desse lote inicial de 36, que pode chegar a mais de 100 em sucessivas compras, não é? Com também crescente grau de nacionalização. Hoje, né, no dia 10 de setembro, essa primeira unidade está sendo entregue na Suécia para iniciar a campanha de testes lá na Suécia. Então, quem é que vai estar lá? A gente vai ter, será uma solenidade, um grande evento. A gente tem lá o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Antônio Carlos Bermudes e um punhado de outras autoridades dos 2 países. É apenas esta sim é uma solenidade. No dia 26 de agosto, o avião fez o seu primeiro voo, o primeiro avião brasileiro desse pacote, fez o seu primeiro voo. Foi apenas para testar sistemas, ou seja, para ver se ele voa e se ele reage como se espera que ele reaja. Um voo que durou aí 56 minutos, deu tudo certo. Hoje ele deve fazer, nessa solenidade, ele certamente fará mais uma apresentação. Mas a sua capacidade acrobática é mais ou menos essa que a gente está vendo no vídeo. Ele é terrível. E esse avião que está no vídeo nem é a versão que a Força Aérea Brasileira comprou, que é mais avançada ainda. Esse modelo que está voando é o C, é o Gripen C,
Ele é usado, é o avião padrão da Força Aérea Sueca. Esse avião que a gente está vendo aí, fazendo essa estripulia toda, é um avião da Suécia, né? E o que vai ser desenvolvido aqui no Brasil, e essa é uma baita notícia, importante pra caramba, é o de 2 lugares. Então a gente imagina sempre que um avião biplace, um avião de 2 lugares, vai ser um avião de treinamento. Como eu disse, não, ele também será empregado em missões especiais e ele está sendo desenvolvido por 5 empresas lideradas pelo consórcio Saab Gripen. Além da Embraer e da Saab, esse consórcio é integrado pela AEL Sistemas, pela Acaer e pela ATEC, que são empresas genuinamente brasileiras, estão envolvidas nisso. Algumas delas foram nacionalizadas, tinham originalmente vinham de outros países, como Israel, por exemplo, e tal, mas hoje são genuinamente brasileiras, trabalham com tecnologia própria, estão fazendo um trabalho muito legal e serão as responsáveis pelo desenvolvimento, pela construção, eventualmente até mesmo de partes do avião, que servirão finalmente à produção a partir de Gavião Peixoto. O Gripen E/F não veio ao mundo a passeio. É um guerreiro bravo para chuchu. Veja só, ele voa 2.400 km por hora. É capaz de fazer todas essas acrobacias que a gente está vendo no vídeo. E ainda por cima leva quase 8 toneladas de mísseis, bombas, foguetes, torpedos, mísseis de alta precisão. E assim, digamos, para o combate mais próximo, para um ataque ao solo, alguma coisa assim, um canhão de 30 milímetros. Hoje, portanto, é uma data para ser anotada. 10 de setembro, entrega do primeiro Gripen E/F da Força Aérea Brasileira para iniciar os ensaios de voo na Suécia. Os voos de teste começam aqui no Brasil o ano que vem, 2020. Quer saber mais? Veja no estadão.com.br.